Rock, do blues rural aos mega espetáculos. Assim como muitos outros gêneros musicais de grande impacto cultural, o rock and roll é essencialmente a derivação de uma cultura musical africana. No caso, sua origem está no blues rural dos Estados Unidos, a música criada pelos africanos escravizados e que se manteve viva por seus descendentes. Em meados dos anos 1920, o blues já tinha migrado para as grandes cidades e era um sucesso comercial nas vozes de cantoras como Ma Rainey e Bessie Smith. Na mesma época, o gospel negro, com suas típicas vocalizações de chamado e resposta, também já estava formado. Sister Rosetta Tharpe, tida por muitos como a verdadeira inventora do rock and roll, já juntava as coisas. E mais, ao acelerar o andamento do blues, ela pavimentou o caminho para o surgimento do estilo. Assim, o casamento do blues e o rock, mais a influência das bandas de jazz rápido, desembocou no que se convencionou a chamar de Rhythm and Blues, ou R&B, o estilo que em seus primórdios muitas vezes se confundiu com o rock and roll. Só que para chegarmos lá de fato, ainda faltavam alguns ingredientes. Estes vieram na forma de dois estilos essencialmente brancos, o folk e o country. Foram os artistas do country que fizeram a migração para a música mais rápida, na versão que os sulistas dos Estados Unidos chamaram de rockabilly. Mas a primeira geração do rock and roll era predominantemente negra e sua música era tida como afrontosa às instituições, tanto por ser repleta de conotações sexuais e como por, supostamente, promover comportamentos imorais. Esses pioneiros eram gênios, como Fats Domino, Chuck Berry e Little Richard. Já em sua segunda onda, o rock ficou mais branco e com uma sonoridade mais country, mas ainda fazendo o possível para manter um certo ar de perigo. Era a geração de Jerry Lee Lewis, Buddy Holly e o maior de todos eles, Elvis Presley. Começa aqui uma sensível transição de temas que vão, ao menos temporariamente, se afastar de assuntos mais polêmicos para se aproximar das canções sobre o amor. Há nessa época uma grande mudança comportamental, e que não seria a última associada ao rock. Pela primeira vez, os adolescentes se tornam o principal grupo de consumo da sociedade americana. Isso associado aos questionamentos aos dogmas da cultura vigente e a um bom punhado de hormônios em ebulição, deu a sustentação para que o rock se tornasse o gênero musical dominante da segunda metade do século XX. A onda é amplificada no Reino Unido nos anos 1960, quando os Beatles comandam a invasão britânica e são seguidos pelos Rolling Stones. Nos Estados Unidos, canções de protesto nas vozes de Bob Dylan e Joan Baez vão abrir o caminho para os hippies e seus ideais de paz, amor livre e expansão da consciência por meio de drogas. O grande evento definidor dessa geração será o Festival de Woodstock, em 1969. Na década seguinte, o rock testa os limites de seus próprios excessos. A música progressiva almeja ser grande arte e a megalomania toma conta. Os deuses caminham sobre a terra e sobre os palcos. O hard blues cósmico do Led Zeppelin converte uma legião de aficionados. Ao mesmo tempo, o gênio David Bowie embaralha as fronteiras entre gêneros, tanto os musicais como os de identidade sexual, em uma carreira marcada por mudanças de estilo, quase sempre em estado de graça. Mas para cada ação, há uma reação. O refluxo das superproduções roqueiras surge na forma do punk, cujo credo é bastante simples: faça você mesmo. O choque é a ordem. A música é mais suja, mais rápida e muitas vezes mais divertida. A cena se espalha pelos dois lados do Atlântico. Na Inglaterra, os Sex Pistols apontam o caminho e logo surgem o Clash, os Buzzcocks, o Damned e aquela que é um dos primeiros ícones feministas do rock, a jovem Poly Styrene e seus X-Ray Specs. Nos Estados Unidos, o clube CBGB se torna a meca do punk nova-iorquino, com Ramones, Blondie, Patti Smith, Television e o padrinho de todos eles, Iggy Pop.
A ressaca vem forte nos anos 1980 e o rock procura novos caminhos ao se aproximar da eletrônica, do soul e do funk. O período é fértil e tem grandes bandas. Comercialmente, a década é dominada pelo U2, mas também se destaca pela melancolia de grupos como The Cure e The Smiths. É também a época de ouro do gênero no Brasil, em que as rádios são dominadas por Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Titãs, Engenheiros do Havaí e muitos outros. O entusiasmo brasileiro pelo gênero era tamanho que o primeiro Rock in Rio arrastou multidões, fazendo da apresentação do Queen uma das maiores em termos de público até então. É também nos anos 1980 que começa a transição das bandas antes tidas como alternativas ao mainstream. Em 1991, esse movimento estava quase completo, com antigos queridinhos indies como R.E.M. e os Red Hot Chili Peppers, vendendo milhões de discos. O ano é um divisor de águas. Até mesmo Metallica, uma banda antes restrita aos círculos metaleiros, passa a tocar nas rádios e a ter clipes em alta rotação na MTV. Mas nada se comparou ao fenômeno capitaneado pelo Nirvana. O improvável sucesso da banda ajudou a consolidar o rock alternativo americano como algo comercialmente viável. A influência do gênero continuou forte também na Inglaterra, com Blur, Oasis e o favorito dos roqueiros intelectuais, o Radiohead. Na virada do século aconteceu o que talvez seja o último grande momento de renovação do estilo, com o surgimento dos Strokes e a ascensão dos White Stripes. Contudo, algo já estava mudando. Ano a ano, o rock foi cedendo espaço ao hip hop, que se consolidou na preferência do público jovem. Isso quer dizer que o rock morreu? Nem de longe. O gênero ainda traz anualmente grandes lampejos criativos, em bandas super empolgantes, como a não tão nova The War on Drugs ou então a novíssima Black Country, New Road. É como dizia Neil Young, Rock and Roll will never die.